Este é o canal Caminhos do Pensamento. Meu nome é Rafael. Eu falei sobre Hegel em alguns vídeos e comentei sobre como ele falava da realidade como um espírito que desperta na busca de si mesmo. E essa busca é incessante. O espírito vai criando teorias para descobrir a sua própria essência, sem nunca chegar a um ponto final. Porque o Hegel dizia que a realidade ou melhor, a verdade é uma só. E ela é como um círculo espiralado. E a cada círculo, a cada movimento circular, o espírito vai chegando mais perto do fundo. Mas esse fundo nunca é final, porque como ele é infinito, ele nunca termina na busca de si. De forma que cada filósofo, o seu tempo e modo, falava a verdade, o seu jeito. Ainda que cada um se contrariasse mutuamente, cada um refletiria a parte da verdade. E o Hegel incomodou muita gente porque, como ele dizia que tudo está dentro dessa lógica, tudo está dentro desse movimento, isso incluiria o próprio sujeito. Não teria como o sujeito se separar mentalmente do objeto analisado para que ele filosofasse de forma lógica, de acordo com um método que permitisse que ele demonstrasse a verdade desse mesmo objeto. O filósofo, no caso o Hegel, ele usaria uma fé racional para chegar intuitivamente, pela via intelectual mesmo, sem depender dos sentidos, a essa verdade acerca do movimento espiralado do grande espírito. Embora o Hegel entendesse que a percepção tinha um lugar muito importante na filosofia, porque ela era vamos dizer assim, ela era o primeiro passo para a descoberta da verdade, Ele mesmo dizia que todos os filósofos falavam a verdade, cada um provava e demonstrava que aquilo que ele dizia era a verdade. Isso incluía os próprios empiristas. Mas o Hegel entendia que o empirismo era apenas, vamos dizer assim, uma primeira camada, O sujeito, quando ele se nota no mundo, ele usa as suas percepções, os seus sentidos, para ter acesso a algo além de si mesmo. Mas nisso, ele não descobre algo em si. O Hegel falou exatamente o mesmo que o Berkeley, que aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós saboreamos, não é um substrato que exista independentemente da percepção. Muita gente não percebe isso. Hegel negou categoricamente a existência da matéria. Ele era monista, idealista. A grande diferença entre ele e Berkeley é que para o Berkeley, Deus era apenas um sujeito, e ele era distinto da criação, enquanto para o Hegel não. Tudo era uma coisa só, não havia uma distinção entre criador e criatura. O criador, ele era notado pela criatura como uma realidade sistêmica, como um grande sistema que incluía o próprio sujeito. E aí nós chegamos num ponto nevrálgico e sensível dessa filosofia, porque Aristóteles dizia que tudo na natureza tem a sua finalidade, tem o seu telos, A árvore tem a finalidade de produzir oxigênio, o chão serve para produzir plantas, para nos dar alimentos, o ar serve para a gente respirar, para a gente poder se manter vivo, os insetos cumprem o seu papel comendo as folhas, ajudando a reciclar a natureza. Mas e o ser humano? Qual era o papel do homem? Para Aristóteles, a gente existe para ser feliz, para encontrar o nosso lugar, fugindo dos vícios e buscando as virtudes, a gente ficando ali na moderação, no meio termo. Para Aristóteles, essa é a felicidade. E o ser humano, ele precisa encontrar o seu lugar, onde ele vai realmente se satisfazer, onde ele vai se encontrar. E muitos filósofos entendem que essa filosofia essencialista do Aristóteles faz com que o ser humano fique como este boneco aqui, algo estático, inerte, sujeito apenas às leis da natureza, como se o ser humano fosse um objeto que não pudesse se autodeterminar. E por isso, o Hegel, apesar dele ter colocado o ser humano como parte de um processo dinâmico, ele de certa forma retirou a possibilidade de liberdade humana, porque se tudo está dentro desse movimento, como se fôssemos partículas dentro de um rio, como fica a nossa autodeterminação?
como fica a possibilidade de a gente se livrar daquilo que é imposto a nós e de a gente criar a nossa própria realidade, a gente fazer uma vida diferente, né? O Kierkegaard, um pensador dinamarquês, buscou contrariar o Hegel, buscou refutá-lo. E ele dizia que o eu não existe ainda. O eu é uma síntese de finito e infinito. O eu busca a infinitude, ele tende à transcendência, mas ao mesmo tempo ele se reconhece como uma criatura, como algo essencialmente finito, inacabado, que está procurando a si mesmo. E para procurar a si mesmo, ele precisa sair de si, né? Para ele se encontrar, ele precisa fugir de si em direção a algo superior, que para o Kierkegaard era o Deus cristão. Essa filosofia foi chamada de existencialismo, e você percebeu que ela segue a lógica dialética, né? Ela é um enorme paradoxo, é uma mistura de coisas incompatíveis. Ele diz que o eu não existe ainda, totalmente ao contrário de Descartes, que usava a reflexão lógica para dizer que o eu existe necessariamente enquanto ele estiver pensando. E para o Kierkegaard não. O pensamento lógico é apenas uma técnica que não nos leva à verdade. Kierkegaard dizia que a maior prova de todas é a fé. E a fé para o Kierkegaard é você se lançar no absurdo, é você aceitar aquilo que você não tem como saber se é real. E quando você aceita, quando você abraça isso, aquilo se torna verdade. Para o Kierkegaard, a verdade é subjetiva. O que interessa é o sujeito aqui e agora que está pensando, e não uma fórmula abstrata, não algo matemático, não algo suprafísico, né? O suprafísico para o Kierkegaard é encontrado quando o homem mergulha dentro de si, observando a sua transparência, observando que ele é um nada, e através disso ele chega ao totalmente outro, o todo, né? O divino, aquele que confere sentido ao ser finito. Eu posso falar para vocês que eu discordo dos dois, tá? Eu discordo do Hegel e também discordo do Kierkegaard. Mas entre os dois, eu entendo que o Hegel tem um pouco mais de razão. Pelo seu monismo idealista, pela sua tentativa de observar um padrão por trás da realidade. O problema do Hegel é que a filosofia dele não permite que nós saibamos se ela é verdadeira. Quando a gente afirma que o espírito está dentro de um movimento cíclico, interminável, como se fossem círculos concêntricos que vão cada vez mais diminuindo, a gente não tem como saber se as coisas são assim, conforme eu já falei em um vídeo anterior. Porque Kierkegaard rejeitava o uso do método na filosofia. Mas, ao mesmo tempo, ele nos apresentou um sistema. Ele nos apresentou uma tentativa de chegar a um método. Quando ele falava que a realidade era assim, que o espírito era desse jeito, ele estava dando a visão dele. Mas o próprio Hegel era um homem de uma determinada época, de um determinado povo, de um determinado lugar. E, portanto, como que ele poderia ter uma visão objetiva das coisas, se ele era um pontinho minúsculo dentro desse grande espírito? Daí eu digo que a filosofia do Hegel parece mais uma revelação divina que um sistema lógico reflexivo sobre a realidade. Não parece muito uma filosofia. O Kierkegaard já chutou o balde completamente. Ele falou assim, ó, a razão não serve para atingir a verdade. A verdade está dentro de nós, a gente encontra a verdade pela fé. Mas ele também deu um tiro na própria cabeça, porque qualquer argumentação que se pretenda convincente tem que se basear na razão para isso. Quando o Kierkegaard dizia que a verdade é subjetiva, que o mundo é irracional e o eu não existe ainda, ele estava estabelecendo conceitos, ele estava estabelecendo afirmações que ele considerava verdadeiras. Se na página seguinte ele falasse a realidade é racional, o eu existe, isso valeria de alguma coisa? Ele estaria falando coisas que se excluem mutuamente, o que equivale a não dizer nada. Para que a gente possa ter um pensamento coerente, um pensamento convincente que signifique alguma coisa, nós precisamos observar as leis da lógica. E quando o Kierkegaard dizia que o eu
é uma síntese de finito e infinito, que ele é e não é, e que nós não temos como defini-lo, ele já estava caindo em contradição. Quando eu penso no eu tenho que ter um conceito dessa coisa para eu poder me referir a ela. Caso contrário, eu estou apenas proferindo palavras soltas ao ar. Para que eu diga algo que tenha sentido, que tenha um objeto, eu preciso de um conceito, de algo abstrato. E aqui, tanto Kierkegaard como o Hegel se encontram. Os dois erraram, porque o Hegel dizia que o abstrato não é o concreto, né? O concreto é o dinamismo. Aquilo que é concreto pode parecer estar parado e ser sempre igual na minha visão de sujeito finito limitado, que está aqui agora nessa realidade. Mas se eu pudesse observar as coisas do alto, eu veria que tudo está nesse movimento irrefreável, né? É igual eu falei naquele vídeo sobre a criação e a evolução, que se eu pudesse acelerar a linha do tempo, eu veria todas as coisas se sucedendo numa velocidade rapidíssima, como se fosse num piscar de olhos. Como o tempo é relativo à percepção do sujeito, o embate entre criacionismo e evolucionismo não faz sentido do ponto de vista filosófico. E aquilo que é abstrato é necessário, a gente tem que pensar de acordo com a abstração para chegar à verdade das coisas, porque a abstração é aquilo que existe independentemente da percepção atual, independentemente daquilo que eu estou captando agora pelos meus sentidos, né? O abstrato é aquilo que conforma a própria realidade empírica. A realidade está constituída de acordo com um padrão. E para eu pensar sobre a realidade, eu preciso observar este padrão, que eu encontro quando eu reflito de forma fria, de forma analítica sobre as coisas. E isso inclui, sim, o próprio sujeito. O sujeito é algo que pensa, e Descartes demonstrou isso. Ninguém nunca conseguiu refutá-lo. Para você tentar refutar esse ponto do Descartes, quando ele dizia penso, logo existo, você tem que partir desse próprio princípio. Você tem que partir do princípio de que existe alguma coisa pensando, alguma coisa duvidando, para você poder duvidar dessa coisa que pensa. Ou seja, o Hegel ele tentou fugir do cartesianismo, mas não conseguiu. E o Kierkegaard tentou fugir do hegelianismo e também não conseguiu. Ele foi tragado pela espiral autocontraditória do alemão. Moral da história, pessoal, não tem como fugir. A verdadeira filosofia é racionalista, a verdade é lógica, ela pode ser descoberta através das linhas mestras da razão, que conformam todas as coisas, e fora disso, o que nós temos é o nada, ou seja, aquilo que não é de forma alguma e que não pode nem mesmo ser referenciado. E o significado das coisas é encontrado pelo conceito, que é abstrato, e que não reside dentro de nós, mas reside na própria realidade, enquanto forma, a qual nós acessamos através do pensamento lógico reflexivo, que não é uma capacidade meramente humana, mas sim é a própria essência do real. Até a próxima. Só um esclarecimento, pessoal. Quando Hegel falava de fé, era uma fé racional, era o intelecto se dirigindo diretamente à coisa. Quando Kierkegaard falava de fé, era a paixão mais alta do homem, era um sentimento pelo qual o eu se lançava nos braços de Jesus Cristo, o Deus homem, para encontrar nele o seu significado e o seu preenchimento. Então não vamos confundir as coisas. O primeiro era racionalista e o segundo era irracionalista.